Pessoal, a gente vai começar falando de termos de situação e direção. Primeiramente, eu quero introduzir com vocês e explicar o que é anatomia. Anatomia significa cortar através, significa dissecar, e basicamente, dizendo de uma forma mais direta, é o estudo das coisas mais grandes no corpo humano, tá? É o estudo das estruturas macroscópicas. É o estudo das estruturas dos tecidos macroscópicos. Como assim macroscópico, Gustavo? É o que se consegue ver a olho nu. É o que é grande, tá bom? No caso da histologia, por exemplo, ela estuda as estruturas microscópicas. Por isso que lá na histologia a gente tem que usar o microscópio. Na anatomia, não. É o estudo das coisas grandes. Portanto, aqui a gente vai dissecar, estudar as estruturas do corpo humano, os órgãos, tudo que tem a ver com isso, a gente vai ver em anatomia. E bom, como qualquer outra matéria, a gente vai ter regras para estudar anatomia. A gente vai ter uma linguagem. E hoje a gente está aqui para falar disso, sobre os termos de situação e direção. Esses termos serão os primeiros elementos que vocês têm que botar na mochila de vocês, porque é o que vocês vão precisar por toda a carreira de medicina. É o que vai sustentar e que vai fazer parte da base anatômica de vocês. Então, a aula de hoje é fundamental, é super importante. E fundamental de verdade, porque essa matéria é um fundamento. Essa parte da matéria é um fundamento para sustentar toda a construção de vocês daqui para frente. Então, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, tá bom? Então, a gente vai começar falando primeiramente da posição anatômica. A gente tem que entender que para a gente estudar anatomia, a gente tem que utilizar a posição anatômica. Ela vai se definir da seguinte maneira. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando eu vou estudar um corpo anatomicamente, eu não posso pegar ele de qualquer jeito. Eu não posso estudar, dissecar um corpo humano de qualquer forma. Ele não pode estar deitado, no caso de lado, né? Ele não pode estar de costa, ele não pode estar torto, ele tem que estar organizado para que possamos estudar de forma correta anatomicamente esse corpo. Então a posição anatômica ela é uma regra universal, que se usa obviamente em todo mundo, se é universal, para que nós possamos localizar as estruturas anatômicas e estudar e dissecar corretamente, tá bom? Então, a posição anatômica ela é fundamental. Ela se define da seguinte maneira, e eu vou pedir aqui para vocês lerem comigo, né, nesse caso. Ela vai se definir assim. O corpo deve se encontrar de pé, ok? Observem que está de pé o corpo humano, erguido, com a mirada al frente, tá? O que é a mirada al frente? É que o corpo deve estar olhando para frente. Observa como ele olha fixamente hacia adelante, assim em frente, tá? Membros superiores, ambos aos lados do tronco. Observa que os membros superiores, eles estão paralelos ao corpo. Então os membros superiores não podem estar assim, por exemplo, não podem estar assim, não podem estar com o braço aberto. Tem que estar justamente paralelo ao corpo, tá bom? Seguindo, observa. Com as palmas, o que é a palma? Palma da mão. Hacia adelante. Observa como é que as palmas da mão dele, ó, tá em supinação, tá hacia adelante, tá bom? Tá para cima. As palmas da mão devem estar assim. Se o cadáver tiver com a mão virada, já está errado. Então deve estar com as palmas da mão em supinação, tá bom? Virada para cima. E os membros inferiores, que são aqui os membros inferiores, né? Juntos com os pés paralelos e dedos hacia em frente. Observa como é que, se a gente ver aqui com muita calma, os membros inferiores estão paralelos um ao outro, tá? E os pés e os dedos estão hacia em frente, tá? Então é muito importante que vocês conheçam essa definição, porque ela é muito tomada, tá bom? Na prova de anatomia teórica, na P1, isso aqui é muito tomado. Então, essa aqui é a posição anatômica estándar. Repassando, o corpo humano tem que estar de pé, com os braços paralelos ao corpo, mão em supinação, mirada em frente, membros inferiores também paralelos um ao outro, e os pés também paralelos e dedos para frente. Tá bom? Então, essa aqui é exatamente a posição anatômica estándar. Ok? Qualquer coisa que não seja isso está errado, tá? No caso, não é a posição anatômica. Então, os braços têm que estar obrigatoriamente nessa posição descrita aqui, as pernas também, a cabeça também. Se tiver qualquer coisa que não seja isso aqui, está errado. Ok? Então, tenham em conta esse conceito teórico que é super importante. E agora, tendo em base a posição anatômica, a gente vai poder começar a adotar a linguagem anatômica adequada que a gente deve utilizar.